Olá! Afinal, viemos todos de uma explosão ao acaso? Ou fomos criados por um ser superior que planejou e criou tudo com muito cuidado? Essa controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo parece que vai demorar muito para ser tratado de maneira equilibrada. Se tanto o evolucionismo quanto o criacionismo são teorias, por que é que tanta gente trata um como científico e o outro como crença religiosa? Os nossos repórteres Felipe Lemos e Márcia Ebinger percorreram o país atrás de respostas. Consultaram especialistas, religiosos, cientistas, todos para entender por que é dada tanta ênfase ao evolucionismo na mídia e na educação e o criacionismo é tratado de maneira tão displicente. A origem da vida e do universo ainda é um dos temas mais polêmicos de todos os tempos. Das várias correntes filosóficas se destacam e dividem opiniões nos meios científicos e na mídia, o evolucionismo e o criacionismo. As duas maneiras de enxergar e explicar tudo o que existe são antigas. Historicamente, o evolucionismo foi sistematizado a partir das pesquisas de cientistas como Lamarck e Darwin, que estudaram a evolução biológica das espécies. Pela ótica evolucionista, os seres vivos surgiram, há mais de 3 bilhões de anos atrás e desde então eles vêm se diferenciando, ou seja, a vida vem se modificando ao longo do tempo. Então essa é uma característica da ótica evolucionista. E a outra é que diferentes linhagens se bifurcam através de ancestrais comuns, como nessa figura. Por outro lado, o criacionismo encontra argumentos na ciência natural para justificar a criação dos seres vivos e do universo, amparado nos escritos bíblicos, especialmente do livro de Gênesis. Vários cientistas célebres como Isaac Newton, que teorizou a lei da gravidade, John Woodward, fundador da paleontologia, Samuel Morse, inventor do telégrafo, o bioquímico Louis Pasteur, foram alguns dos defensores do criacionismo, que, segundo eles, mostra que a corrente é também muito antiga. O criacionismo aceita planejamento. O evolucionismo aceita acaso. O criacionismo aceita vários outros parâmetros de natureza exclusivamente filosófica, pressupostos, que tem a ver com, por exemplo, a complexidade das coisas que se veem, que se encontram, que se observam na natureza. Já o evolucionismo, ele deixa de lado essa questão da complexidade, aceita que existe a complexidade, mas não vê indícios de planejamento nessa complexidade. O criacionismo aceita eventos catastróficos na história toda, tanto do universo, do planeta Terra, quanto da história das nações, etc. O evolucionismo se baseia fundamentalmente numa hipótese de uniformismo, isto é, as catástrofes não são levadas em conta. O que acontece hoje é o que sempre aconteceu no passado. Há ligeiras catástrofes, vamos chamar assim de ligeiras, como essas tsunamis que têm dado ultimamente, mas não são de ordem cataclísmica, de uma ordem universal, como aceita isso dizem eles, ao contrário do que dizem os evolucionistas, aceitam os evolucionistas, que seriam catástrofes de ordem universal. O evolucionismo, o ser humano seria apenas o resultado de um processo contínuo de evolução a partir de seres primatas, de criaturas animais inferiores. O ser humano seria apenas mais um animal, porém racional. Já no criacionismo, existe uma ênfase muito grande no hiato, no distanciamento entre o homem e os animais. E o ser humano é explicado não por sucessivas mudanças no processo evolutivo, mas por um ser criado de maneira completamente singular em relação aos outros mamíferos. Já o design inteligente, ele aparenta ser um pouquinho criacionista, porque ele questiona o evolucionismo, mas atenção, ele apenas aparenta. Ele questiona muito o evolucionismo e acredita que todos nós sejamos criados por um designer,
por uma pessoa inteligente que formou todo o universo. A principal tese do design inteligente é que a criação, a natureza, possui elementos que demandam ser produção de uma mente inteligente. Mas o design encerra por aí. Aliás, a bem da verdade, existe até uma vertente evolucionista que também acredita num criador. É o evolucionismo teísta, que dizem que o criador usou a evolução para trazer tudo à existência. Portanto, eu teria 4 correntes. Evolucionismo teísta, que diz que Deus criou tudo a partir da evolução. Nós temos o criacionismo teísta, de acordo com a Bíblia, que nega a evolução e acredita que o homem foi criado por um ato especial de Deus, conforme descrito na Sagrada Escritura. Nós temos também o design inteligente, que apenas afirma que existe um ser que formou tudo, inteligente, mas não me fala mais nada, não dá nenhuma informação a respeito dele. E, por último, o evolucionismo ateísta, que acredita que a evolução é apenas obra do acaso, sem nenhuma agência divina por detrás dos fatos e da própria criação. Quando o assunto é divulgação, há um nítido desequilíbrio. Nos meios de comunicação de massa e mesmo no ambiente acadêmico, o evolucionismo parece reinar soberano nas discussões e figura como explicação oficial das origens. Já o criacionismo tenta ocupar espaço com publicações e seminários dirigidos a estudantes e docentes, mas ainda possui um longo caminho a trilhar. Profissionais tentam explicar o que motiva esse desequilíbrio. Eu vejo basicamente 2 motivos. O primeiro é a questão do preconceito mesmo, né? Geralmente se pensa que o criacionismo é apenas um modelo religioso e, pior, muitas vezes associado com fundamentalismos, né? Isso gera um preconceito muito grande. O outro fator é que nós, jornalistas, somos treinados, somos estimulados a ser céticos, a perguntar, a duvidar, né? E isso não é ruim. O ceticismo ele é positivo quando você está disposto a conhecer a verdade, né? Agora, é preciso ser cético até o fim. Você tem que perguntar até as últimas consequências, seguir as evidências, levem aonde levarem. E nem sempre se vê isso, por causa do preconceito, na mídia secular, não é? Se o ceticismo fosse exercitado como deveria ser, se perceberia que há muito de filosofia, de metafísica, por trás dessa discussão toda entre criação e evolução. Na verdade, criacionistas, eles se valem do método científico tanto quanto darwinistas. Agora, eles nunca negam, nunca deixam de admitir que por trás da visão deles, a cosmovisão deles é baseada na teologia bíblica, teologia judaico-cristã. Só que, por outro lado, o darwinismo também se vale de uma cosmovisão metafísica também, que é o naturalismo filosófico. Se essas questões fossem bem discutidas e esclarecidas, eu acredito que o preconceito seria bem menor. O que falta para o criacionismo ser mais respeitado e reconhecido realmente é a divulgação de suas teses. Nós temos muito poucos cientistas no meio acadêmico que realmente têm essa disposição de defender as teses criacionistas, porque é muito difícil, não é fácil. Hoje há realmente uma recusa muito grande, né? Uma predisposição negativa muito grande da academia de aceitar as teses do design inteligente, as teses criacionistas, pelas razões que nós já discutimos. Mas que a tese vai ser aceita é inevitável. Então é um momento de que realmente os cientistas criacionistas, os que apoiam a teoria do design inteligente, as posições criacionistas, realmente levantem as suas vozes na academia e divulguem que realmente a posição da teoria do design inteligente, a teoria do criacionismo, são posições baseadas em argumentos racionais, em dados científicos os mais recentes. E há toda uma fundamentação teórica muito sólida, mostrando que realmente as teses criacionistas do design inteligente estão corretas. Então nós precisamos de cada vez mais que os jovens, principalmente, não é? Aqueles que defendem as teses criacionistas e do design inteligente, levantem as suas vozes, realmente falem com conhecimento de causa, não? E mostrando que a ciência hoje não dá suporte às teses naturalistas como a propaganda normalmente diz. É o contrário. A ciência, os seus dados mais recentes fortalecem a posição criacionista, a posição do design inteligente. Isso tem crescido no mundo inteiro e cada vez mais a gente precisa de pessoas, de jovens,
comprometidos e dispostos, né, com coragem para levantar essa posição. Quando isso acontecer, quando nós tivermos realmente um grupo muito grande de cientistas, de jovens cientistas, propagando as teses criacionistas com o fundo racional que a ciência nos fornece, a posição muda, com certeza. Eu não diria que o evolucionismo tem fragilidade no meio acadêmico, ele não tem. É uma teoria bem consolidada, provavelmente a mais importante teoria dentro da biologia. E eu leciono evolução da vida aqui na UNB há 15 anos, tive a oportunidade de participar de vários congressos em outros estados também, no ambiente acadêmico. Eu nunca encontrei nenhum tipo de resistência ou de dificuldade de entender uma teoria que é super simples, né? Fora do ambiente acadêmico, eu diria que o principal desafio é a falta de informação. Aí é um problema educacional do nosso país, né, que infelizmente tem vários desafios ainda, que incluem desde você conseguir colocar as crianças dentro da escola, até proporcionar um ensino de qualidade. Então eu penso que o ensino de ciências no nosso país, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, isso, material didático, professor, estudo, né, tem melhorado muito, mas ainda falta muito. Seja qual for a postura da mídia sobre a controvérsia, de modo geral, a informação correta sobre criacionismo e evolucionismo parece não chegar ao conhecimento das pessoas comuns, quando abordadas, por exemplo, na rua. Criacionismo deve ser vir de alguma coisa assim, direcionada ao criatividade, alguma coisa. Não sei. Criacionismo? Não vou falar. Estou ouvindo a primeira vez você falar. Criacionismo vem de alguma coisa de criar? Na criação divina de Deus mesmo, porque eu acho que só Ele que teve a capacidade de criar todas as coisas, né? Criacionismo, eu acredito que seja aquela teoria que as pessoas acreditam que Deus criou Adão e Eva e essas coisas assim, né? Eu vou pelo lado da ciência. Embora eu tenha uma formação católica, religiosa, mas não tem como não acreditar na teoria científica, né, de que o mundo surgiu de uma explosão, porque isso é estudado, pesquisado, comprovado. Recentemente, uma pesquisa mundial ouviu quase 19 mil pessoas a respeito da controvérsia entre criacionismo e evolucionismo. Segundo o levantamento feito pela Ipsos, para 28% dos entrevistados que se dizem criacionistas, os seres vivos foram criados por uma força espiritual que eles atribuem a Deus. Nesta categoria, o Brasil está em 5º lugar, com o maior número de pessoas que responderam ser criacionistas e crerem dessa maneira. Já para outras 41 pessoas entrevistadas, os seres vivos foram criados através de um lento processo evolutivo. Na prática, porém, nem sempre esses conceitos estão tão bem claros para todas as pessoas. No meio acadêmico, evolucionistas enfatizam a necessidade de separar os conceitos de religião e ciência, pois cada área de conhecimento tem a sua atuação específica, segundo eles. Os criacionistas também aceitam esta separação, mas encontram conexões e pontos convergentes de alguns fenômenos observados pela ciência com a religião, especialmente os relatos bíblicos. Exemplo disso são as áreas de geologia e astronomia. Eu creio que as evidências que podemos identificar nas rochas sedimentares com seu conteúdo fóssil, apontando por uma grande catástrofe, realmente é algo bastante significativo. Então, qualquer geólogo irá perceber que os seres, como estão expostos nas camadas sedimentares, como por exemplo o fóssil desse peixe, na realidade são 2 peixes que aqui estão, muito bem preservados, nós iremos encontrar realmente fósseis de peixes no mundo inteiro e de outros animais, nas bacias sedimentares em toda a superfície da Terra, como se vivêssemos sobre um vasto cemitério. Não é? E a quantidade de fósseis é incrível, boa parte deles, a grande maioria, de origem marinha. Então, de alguma forma, no passado, os mares ou oceanos invadiram as áreas continentais, soterraram esses animais de maneira rápida e hoje eles foram preservados, né, através de processos especiais ligados à pressão e temperatura que ocorrem no interior das rochas. Sendo possível, então, nós temos
seres tão bem preservados. Isso não está ocorrendo hoje, em nossos dias. Tá? Então, alguma coisa ocorreu no passado. Por outro lado, quando olhamos para desastres geológicos que ocorrem hoje, nos dias atuais, terremotos, fenômenos vulcânicos e outros desastres, onde vemos as forças da natureza agindo de maneira violenta, isso para nós nos faz lembrar da grande catástrofe, do dilúvio que ocorreu lá atrás. Não é? Quando a gente fala de evolução em física, nós estamos falando de algum processo que acontece ao longo do tempo. Todo mundo acredita em evolução, nesse sentido. A questão é como se deu essa evolução. Então, algumas pessoas misturam Big Bang com teoria de Darwin, por exemplo. Misturam Big Bang com a origem da vida. Na verdade, são dois assuntos separados. O Big Bang fala essencialmente de como as leis físicas implicam em criação e expansão do universo. Criação é o surgimento e a expansão tem a ver com a evolução do universo. O universo vai crescendo com o tempo, isso é uma evolução. Agora, isso nada tem a ver com a questão da origem da vida na Terra, por exemplo, isso é outro assunto, completamente separado. Só que as pessoas estão procurando uma forma de juntar as peças do quebra-cabeça para ter uma visão mais completa, né? Então eles pensam, dentro desse cenário do Big Bang, que o universo surgiu e depois de alguns bilhões de anos, né, nós estamos aqui, como fica a história da origem da vida? Então eles procuram fazer uma sequência, né, que faz sentido dentro de uma visão de mundo evolucionista. Mas dentro da visão de mundo criacionista também faz sentido pensar na criação do universo, expansão do universo, fenômenos acontecendo ao longo do tempo, isso a gente chama de evolução, e comparar essas coisas com o relato bíblico. Então nós temos duas formas diferentes de tratar do mesmo problema. Outra coisa, o Big Bang inicialmente ele era rejeitado por todos praticamente, mas à medida que as pessoas foram estudando o modelo em si, as evidências, ele aumentou a aceitação. Alguns criacionistas, no entanto, defendem que uma de suas fragilidades é a ausência de maior pesquisa no campo científico. O criacionismo hoje é visto aí fora, ele é até ridicularizado. E isso tem um certo sentido, né? Hoje, muitas pessoas falam do criacionismo, mas muito poucas pessoas falam com propriedade sobre o criacionista. Isso é que é um problema. Pessoas, talvez bem intencionadas, às vezes talvez intentem defender a sua fé, mas eles falam daquilo que eles não conhecem. O grande problema nosso para dar credibilidade, é eu ter profissionais formados, talvez em temas que sejam do interesse do criacionista. Então, se eu for ter geólogos, por exemplo, eu ter geólogos sedimentólogos, eu ter geólogos estratígrafos, geólogos especializados em rochas sedimentares, biólogos especializados talvez em genética, em evolução, para a gente dar mais consistência às nossas propostas. Afinal de contas, o que é criacionismo? Tanta gente fala do evolucionismo que na hora que nós perguntamos o que é criacionismo, a maioria das pessoas nem sabe responder. Pior do que isso é nas escolas, onde as duas teorias não são tratadas de forma igual. E muitos alunos crescem, se tornam profissionais e continuam sem saber o que é criacionismo, afinal de contas. Não há imagem que ilustre melhor o ato do Criador do que uma mulher grávida. Os processos incríveis que acontecem durante 9 meses na formação de um novo ser são motivo de estudo e de assombro. É um milagre da vida. Cientistas de todas as eras gastam inúmeras horas procurando explicações para o milagre da vida, da existência de um novo ser, ou melhor, da existência do primeiro ser. Como foi que tudo começou? De onde viemos? Existem basicamente duas teorias que explicam o surgimento da Terra e de todos os seres que nela habitam. Homens e mulheres se dividem quando o assunto é: você acredita no criacionismo ou no evolucionismo? No criacionismo, que Deus criou todas as coisas. Eu acredito no evolucionismo, criacionismo, porque eu acredito que foi Deus que fez tudo. Evolucionismo, você está evoluindo. Criacionismo. Por quê? Porque nesse sentido eu acredito que Deus criou as coisas, né? A aceitação de uma ou outra teoria
depende de alguns fatores que estão muito relacionados à crença religiosa e estudo científico. A maneira como o assunto da criação do mundo chega até as pessoas define a sua crença. As escolas são muito responsáveis por essa definição. Exatamente por isso, conversamos com os órgãos gestores da educação no Brasil para saber que tipo de orientação é transmitida a professores do ensino fundamental sobre a maneira como esse assunto deve ser abordado em sala de aula. A Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, determina que não existe uma orientação nacional sobre o assunto. As secretarias de educação dos estados e as próprias escolas têm autonomia para tratar do tema. Em entrevista com Erasto Fortes, que é secretário adjunto da Secretaria de Educação de Brasília, constatamos que há sim uma orientação registrada em manuais para os professores da rede pública, tanto brasiliense como do resto do Brasil. No Brasil nós temos 2 níveis de ensino, educação básica e ensino superior. A educação básica, ela se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E ela, em geral, é uma atribuição dos estados e dos municípios, pela legislação, né? Diferente da educação superior, que é regulada pelo governo federal. Então, na educação básica, o que existe é uma orientação curricular geral, existem diretrizes nacionais curriculares para cada nível de ensino, e em algumas situações, inclusive para algumas temáticas, como, por exemplo, educação ambiental, educação para os direitos humanos, etc. Erasto Fortes ainda falou sobre o tema da criação do mundo em sala de aula. A orientação da rede, de um modo geral, não apenas para essa questão, mas para todas as questões do currículo, é de que deve-se respeitar a pluralidade dos entendimentos existentes sobre as questões que são polêmicas, né? Então, não se orienta que exista a afirmação de um dogma de qualquer natureza que seja, mas a apresentação da pluralidade das opções a respeito de um determinado tema, para que isso seja um motivo, uma matéria-prima para um debate, né, pedagógico e educacional dentro da sala de aula. O representante da Secretaria de Educação de Brasília ainda destacou que existe também uma diretriz para as aulas de religião. Nós temos uma legislação de educação no Brasil, que está em vigor, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. E como todas as demais legislações que antecederam a de 1996, o ensino religioso é considerado uma disciplina obrigatória no currículo. Não é? E, apesar de obrigatória, opcional para o estudante, o que significa que a escola tem a obrigação de oferecer a disciplina, mas o estudante tem a liberdade de se matricular nela ou não, dependendo da opção que faz a família. Na outra ponta, nas escolas, os professores tratam do assunto de maneira equilibrada, procurando mostrar as duas teorias e deixando que alunos definam a sua crença. Obviamente que alguns podem ser mais tendenciosos, mas, regra geral, o equilíbrio é a busca constante. Uma amostra disso é a Escola Pública da 410 Sul, na capital federal. O professor, na aula de ciências, ele segue o conteúdo do livro. Vamos dizer assim, o conteúdo que está no currículo para ele trabalhar. Que o currículo de ciências é diferente do currículo de ensino religioso. E ele trabalha livremente, não há uma cobrança, não há um direcionamento, né, para o professor trabalhar dessa ou de outra forma.